Vamos iniciar essa segunda fase. Hoje é dia 10 de setembro de 2022, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A nossa temática de hoje é bem interessante, visto que as doenças mentais têm sido grande protagonista na vida de muitas pessoas que tentam contra a própria vida. Todos nós, gente, temos lacunas e que queremos preenchê-las. E não tem nenhum mal nisso. Não tem nenhum mal. Na verdade, a gente precisa olhar para elas. De que forma eu posso preencher essa lacuna assim, de maneira mais saudável? Quando eu falo isso para vocês, gente, não quer dizer que eu estou isento, não. Eu estou nesse processo porque ninguém está acima da lei. Todos nós somos iguais. Estou só falando aqui com o microfone, mas todos nós temos os nossos demônios, os nossos desafios para lidar dia após dia. E não tem nenhum problema nisso, né? O que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo foi criado por conta da morte do Mike Yen. Foi esse jovem, morava nos Estados Unidos, né, em Wisconsin. Ele começou a apresentar depressão, problemas emocionais. Os pais não prestaram muita atenção ao que estava acontecendo com ele, não conseguiram entender muito bem. E ele era conhecido como Mike do Mustang, né? Por isso que ele parece essa foto aí, que ele gostava de andar no Mustang amarelo, que ele mesmo montou, né, por peça. E um cara super feliz, era um adolescente, na verdade. Não tinha nem completado 18 anos. Vivia nas festas, alegria, muitos amigos, mas era um sorriso que não correspondia à sua realidade interna. Muitas das vezes a gente está num evento como esse, em outros, a gente está sorrindo por educação para as pessoas e ninguém sabe o que está acontecendo aqui e o que está se passando aqui. Recentemente nós tivemos um médico aqui em Rio Branco que deu um tiro na cabeça, mas ninguém fala sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Então, como o Mike oscilava, ele ficava bem, depois fechava, ficava bem, depois fechava, ficava bem, depois fechava, os pais achavam que ele estava bem, que ele tinha desenvolvido uma personalidade mais introspectiva. E aí, os pais saíram, né, para jantar e tal, e chegaram em casa às 11h52. E procuraram pelo Mike, e o Mike não estava, mas o carro estava, o Mustang estava. E foram lá na garagem, o Mike estava lá dentro do carro, tinha dado um tiro na cabeça. Então imagine o choque de você sair, de repente chega, deixou seu filho vivo e encontra ele nessa situação. Então essa foi uma situação que repercutiu muito. Os pais, claro, passaram por uma dor terrível. E no funeral, os pais decidiram com os amigos levar algumas fitinhas amarelas, né, numa cesta e tal, com uma frase, um cartãozinho na fita amarela e uma frasezinha escrita: se precisar, peça ajuda. Porque ele não pediu o suficiente para o pai e para a mãe, ele se fechava. Sabe quando você pergunta para o seu filho, mas mãe, tem uma psicologia nata, ela já nasce com essa psicologia, que ninguém tira, é uma coisa divina. A mãe pergunta para a filha, né? Como é que tá, minha filha? Ah, tá bem. Ah, e a pulga já começa aqui, ó. Não é assim? Ela já sabe, porque a mãe tem uma psicologia e uma libras que só elas entendem. Por exemplo, só de olhar para a expressão do filho, ela já sabe, aí tem. Não é mais ou menos assim? Que a mãe conhece, né? Tem alguma coisa. Então a mãe, ela sabe. Então a mãe sabia, mas o Mike sempre dizia, não. Aí depois que aconteceu isso, os pais deles começaram a fazer essa campanha e falar para outros pais que, olha, se aproxime mais, né? Se eles falarem que está tudo bem, não confie muito, né? Porque às vezes o jovem tem a tendência a se fechar e achar que está tudo bem, mas às vezes não está. E é perigoso. E essa fala nossa aqui é justamente, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, porque eu fiz uma pesquisa aqui em Rio Branco dos últimos 7 anos e o suicídio só aumenta em Rio Branco. Rio Branco é uma cidade muito pequena, gente. Muito pequena, para muita gente se matando. Alguma coisa não está funcionando. Uma das coisas que se constitui como barreira é o tabu do silêncio.
Não falar sobre o assunto piora. Falar sobre o assunto, discutir é uma das ferramentas. Por quê? Porque é informação. Precisa ser discutido. Políticas públicas, né? Para a gente lidar com isso. Ninguém se mata simplesmente porque quer, com exceção dos altruístas, né? Emily Durkheim fala sobre os altruístas que se matam, né? Que são aqueles fanáticos. Mas não é nem porque quer, estão com a mente deturpada. Então aí surge o Setembro Amarelo. Vejam só, uma das coisas que a gente tem que diferenciar é separar a tristeza da depressão. Tristeza, gente, ficar triste. A tristeza é uma emoção comum em todos os seres humanos. Todos nós, em algum momento, vamos ficar tristes. E é natural. Porque nós temos muitos sentimentos. Temos alegria, tristeza, raiva, né? Enfim. E é preciso lidar com isso. Faz parte até para lubrificar o nosso organismo. Agora, se for muita tristeza uma em cima da outra, começa a queimar. Porque junta com a raiva, né? Então, agora, no caso da depressão é diferente. Porque a depressão não é só uma tristeza, né? Se você observa que o seu filho ou uma pessoa começa a mudar o comportamento, uma semana, 2 semanas, gente, uma pessoa saudável não fica triste uma semana ou 2 semanas consecutivas. Isso é um sinal de alerta. Você pode ficar triste? Podemos, mas daqui a pouco a gente se recupera e troca essa emoção por outra, mas se começa a demorar, vejam só, é um sentimento normal. Quem já assistiu esse filme, ele é fantástico, né? Esse filme é muito gostoso, e aí tem vários tipos de emoção aí, né? A raiva, enfim, vale a pena assistir. É o filme Divertidamente, né? Agora, a tristeza é algo passageiro, faz parte do humor. Mas a gente já vê aqui, ó, alguns sintomas da depressão. Um dos grandes sintomas da depressão é quando a pessoa começa a ter o prazer pelas coisas que ela gostava de fazer na vida. Começa a desanimar. Né? Começa a se isolar um pouco, às vezes perde apetite, e aí sucessivamente. É preciso ter um olhar. E a pessoa vai ficando desesperançada, né? Tem insônia, um monte de coisa. E às vezes chega no pensamento de morte. Né? Aí o que acontece? Eu trouxe algumas possíveis causas da depressão. Bom, do ponto de vista da neurociência, da química, como é que a pessoa fica deprimida? Quando ocorre um desequilíbrio, né, nos seus neurotransmissores, né, nos seus hormônios. Entre eles, eu destaquei 3 aqui, ó, serotonina, noradrenalina e a dopamina, que é responsável pelo nosso bem-estar. É um elemento químico. Então, se a nossa química entra em desarmonia, em desequilíbrio, nós vamos começar a vibrar baixo, ficar com a energia baixa, né? Começar a ficar triste além da conta. E aí a gente passa da tristeza. Vejam só, isso é importante, gente. Quando a gente começa a entrar na depressão, a gente começa a ultrapassar, a gente faz a passagem da tristeza para a melancolia. Quando uma pessoa está melancólica, o ego da pessoa se volta contra ela mesma. E aí fica um disco repetindo na cabeça da pessoa que ela não é boa o suficiente, que ela não é bonita o suficiente, que ela não sei o que, não sei o que, que ela não sei o que, não sei o que, e a autoestima entra em declínio. Ela nunca é suficiente. Mas por fora, como a pessoa consegue sorrir, aí muitos acham que está tudo bem. E no fundo não está, porque o processo está aqui dentro. Aí nós temos a questão genética, do histórico da família, e os estados psicológicos, que são os eventos que vão potencializando a depressão. E a gente vai ficando depressivo por quê? Porque a gente... Claro, existem os potencializadores, os agentes. A gente vai acumulando várias frustrações, decepções. Mas o grande lance não é, ou não são as frustrações que a gente vai acumulando na vida. É a não digestão das frustrações. Porque se decepcionar faz parte da nossa vida humana.
Mas quando a gente não digere esse tipo de alimento que nos faz mal, aí o nosso organismo e a nossa mente, a psique, começa a entrar de fragmentação e de má digestão. Aí o que acontece? Vamos ver rapidamente por que esses neurotransmissores são importantes. A dopamina. A dopamina, quando ela está em estado de equilíbrio, ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir a nossa ansiedade. Uma vez que a nossa ansiedade diminui, o nosso ânimo aumenta. Eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia e tenho mais motivação. Um dos primeiros sintomas, quando uma pessoa entra no estado de desequilíbrio da dopamina, é desânimo. Ela não é mais a mesma. Ela fica desanimada, com a energia baixa, né, se sente cansada. E agora eu quero remontar a fala da professora Ceice, que muitos jovens, professora, estão nessa situação que você fala. Inquietos. Precisam de alguém que olhe com atenção. A serotonina, ela vai reduzir os maus hábitos, ou seja, aumenta a nossa percepção e se perceber quando está se sabotando. E vai aumentar o quê? Com isso, a minha capacidade de decidir o que eu quero para a minha vida, o que é melhor para mim. Não tem pessoas que repetem vários padrões de autossabotagem? Pois é, do ponto de vista do processo químico, serotonina baixa. Melatonina vai melhorar a qualidade do sono. Pessoas com depressão não dormem bem, porque a melatonina é baixa. Então vejam só, existem aspectos emocionais e existem aspectos fisiológicos. Noradrenalina, através de massagens e exercícios físicos, podem ajudar ela a entrar em equilíbrio. Mas vejam só, por que ela é importante? Para reduzir o nosso estresse e aumentar o nosso foco. Se eu perguntar para a professora Ceice, que trabalha com os alunos do ensino médio, o grau de desatenção é muito grande, não é, professora? Extremamente dispersos. Do ponto de vista químico, biológico, noradrenalina baixa. Consequência, desatenção, porque afeta aqui o lobo pré-frontal. A parte que é afetada das pessoas que têm déficit de atenção é o lobo pré-frontal. Então, as dopamina, a serotonina e tal, esses neurotransmissores estão concentrados aqui. Ó. Se eles entram em declínio, a pessoa começa a apresentar esses sintomas. E aí, a pessoa vai perder o interesse pelo estudo. Por quê? Porque a mente vai ficar cansada, ela vai ter frequentemente enxaqueca, fica cansada, desanimada. E o pior, elas não estão entendendo o que o professor está falando porque não está conseguindo prestar atenção. E aí vocês imaginam que essa pessoa vai aprender? Lembra que eu falei no início, como que a gente aprende ou se desenvolve? Quando a gente está num estado bem, de alegria. Nosso estado emocional está bem. Mas se eu não estou, eu me levanto, eu vou beber água, eu vou ao banheiro, eu vou conversar com um colega, procuro um estímulo que seja interessante para mim poder lidar com a minha frustração. É? Então, existem os fatores psíquicos, ok? Se a pessoa, vamos imaginar uma situação que a pessoa não tem nenhuma recorrência na família, um histórico, ela não tem uma predisposição genética. Mas, se os fatores ambientais começarem a potencializar, ela começa na mente, na psique, a psique transmite essa informação para o cérebro, aqui para o lobo pré-frontal, onde está concentrado esses neurotransmissores. Esses neurotransmissores, que são os receptores, eles pegam essas informações, interpretam a tristeza, interpretam o pensamento recorrente de autossabotagem e distribui por todo o organismo. Logo a pessoa começa a ficar com energia baixa, desanimada, e o pior, a percepção da realidade muda. A realidade, gente, de uma pessoa deprimida não é a mesma que a gente que não está deprimida enxerga. Então a depressão é uma doença. E outros transtornos também, bipolar, enfim, é uma doença, uma patologia. Então a pessoa olha com outro olhar, com um olhar mais pessimista, né? A vida não vale a pena, e tal, tal, tal. Você fala assim, Eliseu, então você nunca teve depressão? Claro que eu tive. Você nunca tentou se matar? Claro que eu tentei. Mas não deu certo. E aí o que aconteceu? Eu aprendi, por isso que eu estou falando com vocês.
Tudo que acontece, a gente tem que aprender. Aí vejam só, a depressão vai variar nos seus graus, basicamente 3 graus, leve, moderada e grave, né? Basicamente. Mas, na depressão moderada, os pensamentos pessimistas eles vão ficando obsessivos. Ou seja, quer dizer que eles ficam recorrentes, ficam presos. Se você não trata e ele passa por uma grave maior, depressão grave maior, vai fazer o quê? Vai interferir completamente no social, no profissional, na vida sexual, enfim, vai atrapalhar a vida desse sujeito. Agora, a minha preocupação em relação aos diagnósticos de depressão e outros transtornos mentais é que quando o médico psiquiatra lauda alguém, apresenta o diagnóstico, eles não fazem os exames com base nas escalas para saber o nível de depressão que essa pessoa está. Isso é um problema. Por quê? Porque você precisa saber se o tipo... E ainda tem mais, existem vários tipos de depressão. Por exemplo, uma das depressões muito comum é a depressão distímica. A depressão distímica é a pessoa que já nasce com uma predisposição genética para isso. Ela já tem uma personalidade introspectiva, como dizia o Jung. Então, você já vê que a pessoa é um pouco recatada, já é um pouco triste, né? Isso é muito comum. Mas vejam só, como existem vários tipos, você tem que saber, primeiro, antes de dar um diagnóstico, que tipo de depressão essa pessoa está desenvolvendo, e qual é a gravidade dos sintomas. Existe uma escala para isso. Porque só falar é depressão é muito vago. É leve, é moderada, é grave. Está fazendo a passagem, entende? Para auxiliar no tratamento. Por quê? Quando que a pessoa necessita de uma medicação? Quando ela está com uma depressão grave. Se ela tem uma depressão moderada e leve, existem vários tipos de terapias integrativas que pode auxiliá-la. Agora, se a pessoa já está no nível grave, tem que fazer uma intervenção medicamentosa para auxiliar, mas não só a medicação junto com as psicoterapias e tal, com outros, né, com as terapias integrativas, para auxiliar. Por quê? Porque em algum momento essa pessoa vai fazer o desmame, ela não vai ficar tomando medicação a vida toda, né? Agora, se a pessoa recebe um diagnóstico de depressão, logo os sinais é leve, já entra na medicação, isso vai ser um problema. Por quê? Porque toda medicação pesada, ela tem os efeitos colaterais. Aí a pessoa vai tomar uma medicação que não foi instituída para depressão grave, ele está na leve, aí ele toma. Aí essa leve vai afetar o coração, vai afetar o intestino. A pessoa, gente, é uma série de sintomas. Aí, daqui a pouco, da depressão, ele vai ter que ir para um gastro. Daqui a pouco, ele tem que ir para um cardiologista. Resumindo, daqui a pouco a pessoa não sabe o que ele tem mais. Entende a gravidade? Por exemplo, eu estava trabalhando como professor mediador. Quando eu ia trabalhar com uma criança com deficiência, a primeira coisa que eu pedia da secretaria, ia lá na secretaria da escola, me dá o laudo da criança. Para quê? Sou mediador, tenho que saber qual é o diagnóstico. Eu tenho que saber com o que eu estou trabalhando. Aí, quase todos os laudos só está o CID lá. Não coloca comorbidade, não coloca, sabe, as predisposições, coloca nada. As variações dos graus. Isso é ruim, porque, bom, enfim, fica faltando informação. Aí, o que acontece? Aí você leva um adolescente para... Aí ele recebe o diagnóstico, ele está com depressão. Passa isso que ele vai melhorar. Daqui a pouco ele vai e se mata. Por quê? Porque às vezes ele pode estar numa depressão leve, mas ele pode também estar numa avançada, ninguém sabe. Tem aqueles que se mutilam. Tem aqueles que desenvolvem depressão com psicose. Tem aqueles que têm depressão... Porque na depressão grave, ele pode desenvolver esquizofrenia, ele pode começar a alucinar. Nem todos alucinam, mas alguns vão alucinar. Entende? E então... É importante fazer essa triagem, ter essa escala para fazer a medição. Bom, mas eu não aconselho vocês a falar isso que eu fico falando assim abertamente, porque só se vocês tiverem
dispostos a ouvir o outro lado também, né? Freud disse que o pensamento é um ensaio para a ação. O que ele quer dizer? Ele diz que os nossos pensamentos, se eles forem procrastinadores, se eles forem negativos, eles vão enviar essa mensagem para o nosso cérebro, para a nossa mente, e o nosso comportamento também será compatível aos pensamentos. E muitos de nós nos sabotamos. Tem pessoas que falam assim, eu queria ter sucesso em determinada área. Ele é batalha, 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 e quando está se aproximando, o que ela faz? Ela se sabota. Porque o sucesso, gente, é algo que é assustador também. Causa medo. Por exemplo, vamos imaginar que a doutora Cláudia quer ser, só um exemplo, tá, professora? Quer ser uma palestrante internacional. Aí, de repente, eu chego aqui e falo, professora, nós estamos precisando de uma palestrante lá na Argentina, né, que eu sou decano lá, e a universidade está precisando de uma palestrante brasileira. Tem como você... Ai, meu Deus, será que eu dou conta? Ai, eu vou falar para um monte de gente, vai ser um seminário do Mercosul. Entende? Né? Assim, o medo é normal, mas se ela não estiver energeticamente alinhada, ela vai começar a se sabotar. Algo que ela tanto almejou, quando a oportunidade apareceu, a pessoa treme na base. Entende? Isso acontece. Não estou dizendo que é errado, nem criticando, vocês estão entendendo, eu estou só falando que é preciso um pensamento que se alinhe com os nossos desejos e ações. O psicanalista George Forbes escreveu um livro assim, Você Quer o que Você Deseja? É o título do livro dele. Então você tem que ter cuidado com o que você deseja, né? Porque o universo vai mandar. Se você deseja muita desgraça, vai acontecer. Se você deseja sucesso, você vai batendo, uma hora vai acontecer também. Jesus disse, se você procurar, uma hora você vai encontrar. Não é assim? Uma vez uma senhora falou assim para mim, eu estou desconfiado que meu marido está me traindo. O que o senhor acha? Você acha que eu devia ir atrás? Não sei, a senhora quer descobrir? Se a senhora não quiser, não vá. Porque Jesus disse. Aí eu já me saio da jogada e coloco Jesus na parede. Eu falo, Jesus disse que se você bater na porta, ela vai se abrir. E se você fuçar demais, você pode encontrar. Você quer encontrar? Não. Então não vá. O que eu quero fazer com essa informação? Esse é o grande lance. 6 sintomas graves listados aqui pelo DSM-5. Eu vou ler só aqui os 2 pontos. O 2, fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Na depressão maior, com tendência suicida. Isso é recorrente. Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, recorrente, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Só que 99,99999% das pessoas que vão se suicidar não avisam para ninguém. Eles dão sinais. Eu não estou falando de pessoas que são chantagistas, que tem um chantagista. Eu vou me matar. Mas isso aí é só para manipular o outro. Esse um que sobrou. Mas 99% não falam não. Eles vão projetando, eles vão programando, porque falar sobre isso é humilhante, é difícil. A minha esposa sabe que eu sou um terapeuta não convencional. O que isso significa? Que nas minhas terapias, de vez em quando, eu faço coisas que convencionalmente não era para fazer. Só para você ter uma ideia, certa vez eu atendi um pai que disse que o filho queria morrer. Aí eu falei, conta para mim o que está acontecendo. Ele falou, seu filho não quer morrer não. Isso é só chantagem para lhe manipular. O filho queria a empresa do pai, né? Na nossa sociedade, temos um problema sério com nossos filhos, porque nossos filhos moram na nossa casa e pensam que a casa é deles. A casa não é deles, a casa é nossa. Se eles quiserem que eles trabalhem e comprem a casa deles. É sério, eu falo isso lá em casa para meus filhos. Até para esses de 9 anos eu também falo. Você vai ter, quando crescer, você vai trabalhar e vai ter sua casa. Né? E a gente vê que hoje, né, tem muitos filhos que eles se acham no direito e brigam, os pais vivos, eles brigam uns com os outros para querer os bens dos pais, repara? Bom, aí eu falei para esse pai, olha meu senhor, seu filho não quer se matar, ele quer só manipular você e a sua esposa para pegar os bens. É mesmo, né?
senhor podia fazer uma visita lá no nosso apartamento? O rapaz mora no apartamento. Posso, mas o senhor tem que me pagar, porque é meu trabalho. Parece agressivo a forma que eu falo, né? Mas não é, gente, é ser direto. Porque se eu não falo, eu vou lá, faço o serviço e depois que termina eu vou ter que cobrar o cara? Fica meio sem graça, né? Tem que falar logo. Não, para ir lá é mais caro, porque tem a gasolina e tal, tá bom, aí ele pagou. Aí eu passei ali no mercado, tem aquelas facas de açougueiro grande, aquelas brancas, eu comprei uma faca daquela, bem grandona. Falei, hoje esse cabra vai, ou ele vai se revelar doente, ou então vai ficar bom. Só que eu não falei nada pro pai, claro, senão ele não ia concordar, né? Tava só na minha cabeça. Coloquei na minha bolsinha de lado, cheguei lá, claro que o rapaz mora só, né? Que ele já não é tão novo, ele tem 40 e tantos anos. Aí cheguei lá, não, eu tava esperando um senhor de idade, mas eu sou um senhor de idade, tenho 120 anos. Conte sua história pra mim, minha irmã. Porque meus pais, não sei o quê, tal. Gente, eu tô contando isso pra você, não tô fazendo pouco não, tá? Nós estamos diferenciando o chantagista da pessoa que está doente, tá? É diferente. Aí ele terminou de contar a história,